Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Pensão por morte negada. Devo recorrer ou processar? A pensão por morte é um benefício concedido aos dependentes do segurado do INSS quando ele falece. O que fazer quando sua pensão por morte é negada? Recorrer no INSS ou processar na Justiça? Vamos explicar os requisitos para a concessão desse benefício e explicar quando você pode optar por cada uma dessas alternativas. Lembrando que esse é um vídeo para você entender cada uma dessas situações. Mas se você está precisando da análise do seu caso em particular, o ideal é procurar um advogado especialista em direito previdenciário e solicitar uma consulta. Pensão por morte. Regras gerais. A pensão por morte é um benefício concedido aos dependentes do segurado do INSS quando ele falece. Por isso, para que os dependentes tenham direito ao benefício, o falecido deve ser segurado na Previdência Social, ou seja, contribuir para o INSS. Além disso, os dependentes também precisam preencher requisitos para garantir o benefício. O artigo 16 da Lei 8.213 de 91 elenca de forma clara quem pode receber o benefício. São eles: cônjuge, companheiros. Para esses casos acima, é necessário comprovar o casamento, união estável, na data em que o segurado faleceu. Filhos, enteados menores de 21 anos ou inválidos, desde que não tenha se emancipado. Pais ou irmãos não emancipados, menores de 21 anos ou inválidos. Segundo o parágrafo 1º do artigo 16 da Lei 8.213 de 91, exclui o direito de outros dependentes conseguirem a pensão a existência de cônjuge companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Ou seja, se um filho menor e uma esposa recebem a pensão, mesmo que os pais dependam economicamente do falecido, estes não possuirão direito à pensão. No exemplo, apenas se o falecido não tivesse esposa e filhos que fossem receber a pensão, estes pais poderiam exercer o direito. Importante lembrar que pais e irmãos precisam comprovar, além do vínculo, sua dependência econômica para requerer o benefício. Portanto, precisam comprovar que dependiam financeiramente do segurado. Passos para a decisão do INSS. Agora, vamos te explicar quais são os passos até o INSS julgar o benefício. Primeiro, você entra com o pedido. Hoje em dia, a maioria dos segurados solicita o benefício através do portal Meu INSS. Você pode acessar pelo site ou pelo aplicativo de celular. Você faz o seu cadastro e então, com o pedido, para entrar com o pedido, é importante ter toda a documentação para anexar a solicitação. De acordo com a Lei do Processo Administrativo, Lei 9.784/99, o prazo para análise desse pedido e muitos outros é de 60 dias. Além disso, durante a pandemia, o INSS firmou um acordo com o Ministério Público Federal, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do tema 1066 STF, que apesar de aumentar o prazo para análise de diversos benefícios, manteve o prazo de 60 dias para a pensão por morte. Além desses 60 dias, o INSS possui mais 10 dias para a tramitação do processo na Central de Análise Emergencial de Prazo. A partir do dia que finalizam esses prazos, em caso de atraso, o INSS deve arcar
com os juros sobre o montante de atrasados e correção monetária. Por fim, se o prazo extrapolar, ou seja, se o INSS demorar muito para analisar o seu benefício e você for prejudicado por essa demora, existe ainda a possibilidade de entrar com um mandado de segurança para que o INSS finalize a análise do benefício por força de ordem judicial. Lembrando que, nesses casos, a decisão judicial será para que o INSS analise a sua solicitação. Pois bem, após o INSS analisar sua documentação, ele emitirá uma decisão, que pode ser positiva ou negativa, ou seja, concedendo o benefício ou negando o benefício. Benefício negado. Quais são as opções para recorrer? Quando o INSS negar seu benefício injustamente, você tem duas opções. A primeira é recorrer administrativamente. O recurso administrativo é protocolado no próprio INSS, para que uma instância superior do INSS analise novamente as condições para a concessão do benefício. Outra opção é entrar com um processo judicial, no qual o juiz, terceiro imparcial, irá analisar os seus direitos, as provas apresentadas e determinará se o benefício realmente deve ser negado ou concedido. Pensão por morte negada, recorrer ou processar. Primeiro de tudo, é importante verificar quais são os motivos pelos quais o INSS negou seu benefício. Caso tenha sido um motivo meramente documental, ou seja, um documento que pode ser remitido, providenciado, corrigido, etc., o recurso perante o próprio INSS pode ser uma boa opção, uma alternativa mais rápida. Agora, nos casos em que o INSS precisa reconhecer o direito através de outras provas, como oitiva de testemunhas, dentre outras provas, pode ser interessante optar diretamente pelo processo judicial. Apesar de tecer esses esclarecimentos, lembramos sobre a importância de um advogado avaliar a situação. Ele analisará todos os pontos do seu caso concreto e poderá dar um parecer mais apurado sobre a melhor estratégia para o seu caso. Nossa intenção é mostrar para você quais as opções que existem e principalmente abrir os seus olhos sobre a possibilidade de recurso em caso de negativa injusta do INSS. Se você está passando por uma situação similar e está pensando em recorrer, busque o apoio de um advogado previdenciário. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.